O que você faria se tivesse tido um capote altamente doloroso e traumático? Tão traumático que você ainda sonha com ele, mesmo depois de reencarnar no mundo de magia? Isso aconteceu com a Letícia, mas sua vida está prestes a mudar ao se envolver com um Lorde Demônio. Vocês lembram que nosso casal Maravilha tinha assaltado a geladeira e comido o bolo? Bastian está desesperada no dia seguinte com o desaparecimento do doce, enquanto os dois fingem que nada aconteceu. Mas problemas maiores que isso estão por vir. Alexa fala que agora que Belaire fechou seu negócio e a casa das sopas deles não foi pra frente, os demônios que se libertaram começaram a atacar pessoas. Após revisar os documentos em Halstead, se constatou que são ataques feitos por demônios menores e seres malignos. Letícia está chocada e apavorada. Por culpa de Halstead, os danos aumentaram. Isso não é possível. Não liberaram o castelo de Serenas para isso. Essa nossa idosa esperta sugere que usem aquele tipo para benefício próprio. Que tipo? Belaire? Faz sentido, afinal, a melhor forma de controlar demônios é com outro demônio. E não é que o Belaire colabora falando pros demônios que a senhora Letícia dele não consegue mais se concentrar em seus negócios com aquela confusão de ataques a humanos? Os mesmos ficam tristes por não ter mais a sopa, mas por que ouviriam um ser de baixo nível como ele agora? O Belaire diz que sua senhora não vai se resumir a vender sopinhas. Ela está em outro patamar. Madame Letícia vai conquistar o continente. Nada como uma mentira bem contada no momento certo, né? Porque os demônios ficam impressionados. Depois que alguns dias se passam, a poeira daquela confusão baixou e um alívio caiu sobre os envolvidos. Se continuar assim, até o demônio Belaire acaba tendo utilidade. A Letícia começa a elogiar tanto o querido que seu marido fica visivelmente enciumado. No momento em que Alexa menciona um problema de seca no reino, ele prontamente se oferece para resolver aquilo para chamar a atenção, mandando Valhanas espalhar água pelo lugar com um balde. Eu achei genial! E quando Letícia precisa de algum documento, eis que surge seu amado com o mesmo no segundo seguinte. A Letícia acha que ele está se esforçando para ser o melhor líder para suas terras. Ele está tentando ser um esposo mais útil que o Belaire. Mais tarde, Letícia se pega pensando no querido. Ele tem corrido para todo lado ultimamente com o dragão. Ela queria poder pelo menos tomar café com ele, mas não tem nada que pode fazer no momento. Mais tarde, Alexa e Bastian chamam a senhora para mostrar o que aconteceu no salão de baile. Ao chegarem, veem um lugar deslumbrante de tão limpo e lindo. A menina pergunta se foi a Bastian que limpou. E aí que está a grande questão. A idosa aponta para o ser que realizou a limpeza, que é ninguém mais ninguém menos que o Belaire em forma de criança. Ele simplesmente encolheu e explica que tem feito tantas coisas boas que terminou assim. Mas tudo bem, se ele se tornar seu servo oficialmente, ele vai voltar a crescer depois. Letícia pergunta o que ocorre se ela não fizer isso. Será que ele some? Vai me abandonar como um demônio de baixo nível? Na verdade, assim até que fica mais fofo de se ver. Ela pergunta se ele consegue romper a maldição de outro demônio caso o aceite como servo. Belaire diz que depende do tipo de maldição e do demônio. Seria difícil de descobrir informações sobre seu tipo com ele estando em tão baixo nível, mas se analisar os documentos do Armazém Infinito deve encontrar. Não é exatamente um lugar, mas sim um artigo mágico que está em posse de um demônio específico. Ele é o grande demônio da vaidade, Mephisto. Ultimamente, Belaire ouviu que ele está se passando por uma mulher vaidosa para enganar as pessoas, atendendo pelo nome de sacerdotisa besta dos abados. É reconhecida entre um povo altamente religioso. Eles são isolados e é difícil forasteiros se juntarem ao grupo. Até o momento, ninguém descobriu que a santa é um diabo. Ela cumpre bem seu papel enganando a todos. Cásaro fala que sabe que desde pequenos os seguidores a cultuam e ao chegar na idade adulta passam por um batismo, que na verdade é um contrato de venda de almas. Milhões de almas já caíram nessa. Mais tarde a Letícia está contando sobre tudo pro Erden. Aqueles humanos não sabem que estão sendo enganados. Eles não deveriam ajudá-los? Ele não quer que sua esposa se coloque em perigo e segura sua mão falando isso. A diva pensa em contar sobre o armazém. Eles precisam tocar no assunto da maldição mais cedo ou mais tarde, mas ela escolhe esperar. Erden comenta que sempre prometeu que Halstead seria um lugar para mantê-la segura, mas é ela quem está protegendo o reino.
Ela começa a falar que é seu dever como senhora do lugar, mas se recorda que Erden continua com o divórcio, mesmo que tenha sido adiado. Eles deixam então o assunto de Abaddon para depois. No dia seguinte, os pensamentos sobre aqueles problemas permeiam a mente da Letícia durante o almoço, até que chega voando em Valhanas seu marido, que a chama. Ele desce do dragão anunciando sua volta. Logo cedo voou para Serenas, e ela pergunta se as visitas tão cedo são sempre para procurar o artefato do lugar. Ele concorda, e diz inclusive que achou uma masmorra no castelo. Ela gostaria de ir junto com ele ver? É óbvio que Letícia concorda. Chegando lá e observando a masmorra, Erden conta sobre uma pista que descobriu recentemente para encontrar o que procuram. Aparentemente, o primeiro dono daquele castelo foi um antepassado da sua família. Se há artefatos ocultos, é mais fácil procurar por coisas relacionadas a Halstead. Observando uma estrutura de pedra e atenta às informações do marido, Letícia parece ver algo. Se aproximando da estrutura e observando seu amado na frente dela, ela se toca que tudo forma um desenho de 4 asas, ou seja, o símbolo de Halstead. A parte inferior borrada naquela estrutura seria uma rachadura residual de poder? Não exatamente. Está muito velho, mas se olhar bem a forma, ela é um desenho de uma espada, como se fosse ser encaixado. Erden grita que já viu aquele modelo. Tem certeza de que tem uma representação dela em uma das estátuas de antepassados de Halstead. Eles têm que trazer o objeto ali para verificar se ele realmente tem uma função de chave. Mesmo que não seja original, é uma réplica fiel. Deve servir. Eles vão até o sótão onde o objeto está. Passam pela estátua do pai do Erden e se veem na frente de um estranhíssimo ser mascarado, seu primeiro antepassado. E ali está o que procuram. Assim que encaixam a espada no lugar, não se demora para que as asas se abram, e uma estrutura gigante com 4 asas também aparece, estendendo o núcleo de manas do castelo Serenas. No momento em que Erden o segura, a estrutura se ilumina e muda o seu formato magicamente. Aquele núcleo faz com que quem o possui possa ser disfarçado do que quiser, enquanto esteja usando. Se eles usarem isso, podem se infiltrar em Abaddon. Erden diz que esteve pensando naquela situação e acha que Mephistil será difícil de lidar. Ele viu que sua esposa esteve exposta a muito risco ultimamente e sente que é seu dever a proteger enquanto estiver no reino. Ele sente muito, mas não pode atender esse pedido. Letícia sente uma forte sensação de tristeza. Ela está sentindo que vai realmente se divorciar. Tem tanta coisa pra diva pensar ao voltar pro castelo e mesmo assim ela tá chateada pelo marido partir sozinho. Está lendo sobre espadas e se depara com uma que é idêntica à que encontraram. Espada do Limbo. O poder dessa espada é tão grande que pode partir montanhas e rochas com um único golpe. Com certeza isso é uma lenda, né? Mas o raciocínio da diva é interrompido com súplicas de homens de diversas idades no salão principal, indignados com o fato de que Erden e Letícia não se divorciaram ainda. Os rumores desse divórcio não duram meses já? Alexa fala que isso não é da importância de nenhum deles e que o seu senhor não tem obrigação de vê-los. Os velhos falam que se forem embora agora, nem vão querer saber mais da senhorita Grey. E dito isso, não querem se arriscar a topar com o marido. E adivinha quem acabou de chegar? Erden fala impiedoso que se voltarem a armar barraco na sua porta, não vai mais abri-la para os visitantes. Um velho pergunta se a carta de divórcio dos dois voltou a desaparecer. Alexa começa a dar alguma desculpa sobre as batalhas que o ocuparam, mas os burburinhos começam. Ele está de fato enrolando para dominar a senhorita Grey. Já que Halstead voltou a brilhar graças a ela, ele não quer deixar a garota partir. Eles falam que ele deveria se envergonhar daquilo. E o Lorde nega. A Letícia só tá de rabo de olho ali em cima espiando. Erden grita que não vai mais se divorciar da Letícia, pra alegria dela e nossa. A diva tá surpresa na mesma proporção que os pretendentes, que já começam a reclamar sobre mudar sua palavra, pois agora não muda mais. Como as acusações de egoísmo não param, a Letícia se mete e manda todos calarem a boca. O que eles pensam que estão fazendo na mansão dos outros berrando assim? Os homens dizem que não é justo com a senhorita Grey ficar ao lado daquele monstro pelo resto de sua vida. A garota se contém. Ela está ali por vontade própria, mas mesmo que anuncie isso, não vai fazer diferença.
Então, colocando sua melhor cara de imperatriz, ela fala que parece mesmo que o seu marido a está prendendo com alguns truques. Mas isso não é uma oportunidade? A frente norte que dá para Pandemonium está toda sendo cuidada por Halstead. Isso não acaba sendo benéfico para todos ali? Eles acham que vai acontecer o quê no momento em que ela deixar o reino? A paz não vai reinar mais. Mesmo que o Castelo de Cristal tenha sido tomado, um mal maior se aproxima de todos sem que notem. Letícia anuncia que em Abaddus há alguém que se passa por uma santa para conseguir cometer seus atos malignos. O grande demônio Mephistel está solta. Todos ficam chocados com a revelação que acabam de ter sobre a santa famosa. Os homens começam a conversar sobre os boatos de evangelização de povoados perto de Abaddon. E então eles ficam com medo do quão próximo eles estão da capital. Letícia vê uma oportunidade e não demora em dizer que os demônios não vêm apenas de pandemônios mais. Eles podem invadir suas casas amanhã mesmo e sem que notem. Agora começaram a cobrar o que a diva vai fazer a respeito daquilo. A dama promete agir, mas para fazer isso ela precisa permanecer em Halstead. Ela entrelaça seus dedos ao de Erden e pergunta se eles já terminaram de calcular o preço da presença da dama no lugar. Não demora nada para todos se retirarem e desejarem boa sorte para o casal, pelo menos por enquanto. Letícia está pronta para ser chamada de egoísta pelo marido. Ela quer ficar em Halstead e quebrar a maldição do mesmo. Erden pergunta por que ela fez isso e sua esposa questiona se ele estava falando sério antes. As lágrimas despencam quando ela desabafa a pergunta. Que ele não vai mesmo se divorciar dela. Ela só precisa de uma palavra para continuar ali, lutando naquele reino, para continuar lutando por Erden. O seu marido a abraça imediatamente. Ele não vai se divorciar dela nunca. Nesse momento caloroso, os fãs vão à loucura. E o Lorde deixou sua máscara cair e se afasta, explicando que esses homens que vieram são pessoas suspeitas, que querem se aproveitar de sua amada esposa no momento em que a deixar. Não pode permitir que se case com esse tipo. Letícia se dá conta que, novamente, ele só estava pensando no bem dela. Como alguém pode ser tão altruísta para negar sua própria felicidade assim? Não vai ser só perigoso ir para Abaddus. Caso ganhem o lugar, os pretendentes vão continuar voltando. Mas para Letícia, o importante é ter o Lorde para ela. Mesmo que seja só dela esse desejo, ela não se importa mais. Mas consegue se conter e pergunta se ele vai estar com ela quando for necessário. Erden coloca sua testa na de sua amada e diz que, sem dúvidas, vai estar para sempre ao seu lado. Por quanto tempo ela vai poder segurar sua mão? Letícia não sabe, mas não hesita em dizer que vai estar ao seu lado também, para a surpresa do marido. Ela vai destruir a maldição dele, vai destruir os demônios e proteger ele e a si mesma para que ninguém os atinja. Ela fala isso sorrindo perto dele como nunca antes esteve. Pra melhorar essa cena, só se rolasse beijo mesmo. Mas não rola, infelizmente. Mas saberemos em breve mais sobre a proximidade de nosso casal e quais desafios enfrentarão nessa aventura contra o demônio da vaidade. Muito obrigada por assistir até aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like e compartilhem. Obrigada aos membros do canal também. Considere se tornar um se possível. É isso e sayonara!